dançar, né? Se apresentar ao Senhor é bonito. E sabemos que vocês têm que seguir uma coreografia. Mas mais bonito é quando vocês fazem algo que vocês olham diretamente para o Pai e vocês deixam ser ministrado por Deus. E cada uma de vocês, eu percebi que vocês não olham para quem está olhando. Vocês não olham se está certo, se está errado, se aconteceu alguma coisa. Vocês se conectam com Deus. E isso faz toda a diferença no ministério de adoração. E que vocês continuem assim. Que cada vez que vocês dançar, vocês possam se conectar em espírito, porque é isso que Deus quer. E eu vi muito isso em vocês. E isso está em escasso em muitas igrejas. Então continue nessa conexão. Se preocupe em fechar os olhos e deixar o Espírito Santo ministrar a coreografia. Amém? Parabéns. E um pouquinho mais a equipe de louvor, né? A cada um de vocês. A Suelen por ser assim, bem caracterizada igual ao nosso ministério, muito loucona. E tô muito feliz que eu não estou lá em cima, porque eu amo pregar embaixo, eu amo ter contato com a igreja, eu amo falar mano, cara, e às vezes fica um pouco desproporcional com o altar, tá bom? Então talvez você vai me ouvir falar esse linguajado, é porque da onde eu venho eu só lido com mano, eu só lido com os bro, mas eu tenho certeza que não vai faltar a unção de Deus e revestimento do poder de Deus para a tua vida e para as nossas vidas, tá bom? Lendo a palavra do Senhor agora, que é o máximo de tudo importante nessa noite, lá em João 14, a partir do 16, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele vive convosco, estará dentro de vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Dentro de pouco o mundo não me verás, mas entretanto vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entenderei que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras, e o meu Pai o amará, e nós viveremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama não obedece às minhas palavras, e a palavra que vos está ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou nesta noite para a igreja Hope, para a busca do Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, nós desde já queremos te agradecer por essa imensa noite. Talvez o mundo físico está em caos, talvez tudo lá fora está desabando, mas nós estamos diante da tua presença. Nós escolhemos o melhor deste dia, nós escolhemos a parte mais importante desta noite, que é estarmos em busca da tua presença, Espírito Santo. Mas nós sabemos que o Senhor já estava aqui em busca de nós, e é por isso que nós queremos agora, nesse exato momento, entregar todo o controle dessa atmosfera de adoração e espiritual. Desde já, ó Pai, nós queremos nos entregar de uma forma que muitas das vezes nós não conseguimos nos entregar. Pai, que não haja resistência humana. Espírito Santo de Deus, que não haja resistência de liderança por cargos dominados pelo homem. Pai, que não haja soberba em nem eu neste exato momento. Pai, que não haja, Senhor, uma resistência espiritual para que a tua palavra não penetre ao Espírito, ó Deus, que está dentro do teu povo. Por isso, neste exato momento, nós clamamos por ti, clamamos pela
pela tua presença, clamamos pela tua presença. Doce Espírito Santo, nós nos entregamos a nossa mente, entregamos todo o nosso campo de batalha dentro da nossa mente agora. Nós entregamos tudo aquilo que nos domina, nós entregamos, ó Pai, tudo aquilo que muitas das vezes nos deixa aprisionado, nos deixa numa zona de conforto, e dizemos agora: Espírito Santo, nós nos entregamos. Ah, Pai, esteja livre nessa noite. Domina, Pai, o nosso interior, domina ao redor deste lugar, que todos os celulares possam ser desligados, e que o momento mais importante venha a ser o Senhor sobre as nossas vidas. Ah, Jesus, como é bom voltar à essência da inocência. Senhor, nós te convidamos, queremos ser inocente nesse exato momento, queremos ser como uma criança, Pai. Nós não queremos usar forças humanas, sabedoria humana, nós não queremos a força dos nossos braços, nem do nosso conhecimento, mas nós queremos a tua agora, Jesus. Nós decretamos agora a tua essência, Espírito Santo, a tua essência, a tua essência. Ainda, Senhor, que não haja barulho, ainda que não haja glória. Muitos querem pregar e dizer assim para a igreja: ah, você não veio para dar glória. Não, aqui o que nós queremos ouvir é as batidas dos corações se rendendo diante da tua presença. Batida de coração dizendo: eu entendo o que o Espírito Santo quer comigo, eu estou entendendo o que o Espírito Santo quer comigo. Agora eu estou começando a entender o porquê que eu vim parar aqui nessa noite. Agora eu estou começando a entender. Ele veio sobre este lugar, Ele veio me encontrar, Ele veio me resgatar. Pode respirar. Pode respirar. Deixa Ele sentir que você se abriu para Ele. Deixa Ele sentir que você está pronto para chorar. Deixa Ele sentir que você voltou a tremer, voltou a se render diante da presença dEle. Deixa Ele sentir, deixa Ele te tocar. Ah, Jesus. Ah, Senhor, que saudade dessa presença. Que saudade dessa presença, Jesus. Que saudade desse contato. Talvez faz tempo que você não tinha mais esse contato com Ele, mas Ele está aí do teu ladinho dizendo: que saudade. Eu não vi a hora da Igreja Hope marcar este momento para entrar, para dizer para você que eu estava com saudade de você. Espírito Santo, pode sentar. Então, de repente, Jesus, Ele faz uma promessa. Ele começou a preparar o povo, as pessoas que estavam junto com Ele. Ele começou a dizer a todo instante para os discípulos que Ele iria partir, que Ele iria embora. Ele começou a preparar aqueles que não queriam largar Ele, que não queriam ficar distante dEle. Sabe aquela pessoa que você tanto ama? Aquela pessoa que você não se vê sem ela? Aquela pessoa que é tão importante para a tua vida, como uma noiva e um noivo quando chega diante do altar, que de repente ali o ministrante daquela cerimônia, ele diz para eles: olha, agora deixará o teu pai, a tua mãe, e viverá você e o seu esposo. E de repente você dá conta que você está entrando em um momento de separação de alguém que você tanto ama. E até chegar aquele momento para você foi uma vibe.
até chegar essa cena de você ouvir essas palavras, você estava contente, você estava numa adrenalina, você investiu tudo para viver essa cena desse casamento, e de repente vem um estalo dentro de você. Como assim? Largar a mamãe, largar papai, largar aquele quarto, largar aquela casa, largar aqueles costumes e viver um novo costume e viver separado. E agora você só tem que ir lá aos domingos, aquele almoço de domingo, mas mamãe não está ali mais para te acordar todos os dias. Aquele amor, aquela essência, aquele ar, aquele tudo para você não está mais ali. Então Jesus, ele começa a preparar aquelas pessoas que se sentiam protegido dele, que se sentiam amado porque ele estava com eles. Então Jesus começa a dizer: olha, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. Eu vou deixar alguém que vai estar a todo instante com vocês. Eu vou deixar alguém que jamais vai abandonar, que jamais vai deixar você, que jamais vai te retirar, independente de qualquer circunstância ou independente de qualquer coisa que aconteça na sua vida. Falar de busca do Espírito Santo é falar de alguém que transforma nós de uma maneira que as pessoas nos olham e diz assim: ela está irreconhecível, ele está irreconhecível. Olha, ela está tão diferente, ele está tão diferente. E é mais ou menos assim quando nós nos casamos, levamos uma conduta diferente. Agora nós passamos a ser mais responsáveis. Agora nós temos atitudes que a nossa mãe, nosso pai tinha. Agora nós somos alguém que pode tomar uma atitude, uma decisão. E quando nós buscamos pelo Espírito Santo e nós nos encontramos nele, nós recebemos essas características dele. As pessoas, elas querem ser cheios do Espírito Santo, porque eu quero trazer 2 movimentos sobre este lugar que vem do Pai, que vem dele. Só que nós não podemos ir direto simplesmente para o selo do Espírito Santo e não tratar o arrependimento, como foi assim na vida de Jesus quando foi batizado. E quando o Espírito Santo veio, João Batista já estava manifestando o arrependimento sobre a vida das pessoas. E eu quero falar desse arrependimento sobre as nossas vidas. Quando nós tomamos atitudes, muitas das vezes dentro da presença de Deus, dentro da igreja, como líderes, como ministro, como simplesmente ovelhas e membros, nós temos alguém que liga uma sirene dentro do nosso interior, que diz o que é correto e que diz o que é certo. E esse cara nada é do que o Espírito Santo, aquele que nós recebemos quando nós aceitamos a Jesus, quando nós descemos sobre as águas e quando nós vamos buscando Ele continuamente, constantemente. Essa busca, ela é muito linda porque ela não tem fim aqui na terra. Essa busca por Ele, essa imersão de se jogar nele e de reconhecer essa necessidade que nós temos dele, é muito linda. Eu converso muito com a minha filha e nós muitas das vezes acaba dizendo assim: olha, se o Espírito Santo ele fosse retirado da igreja, pastor Adão, as igrejas talvez não perceberiam mais, de tanto que elas vivem num comodismo, de tanto que elas vivem numa regra conjugal. Talvez se o Espírito Santo ele fosse retirado da igreja, elas não sentiriam falta. Quando a Sueli me chamou para trazer a busca do Espírito Santo, eu disse assim: tomara que aquele povo esteja com saudade do Espírito Santo. Tomara que aquele povo esteja com vontade de quebrar todos os protocolos do culto. Aquele culto cotidiano, reto que nós fazemos, abrimos, louvamos, oramos, entre a palavra, entre os dízimos. Tomara que eles estejam muito loucos, querendo quebrar tudo isso e se lançando para quando eles saírem daquele culto, eles possam dizer assim: olha, o Espírito Santo simplesmente não me visitou, não foi só um momento lá, mas eu descobri que ele
permanece dentro de mim, que Ele está dentro de mim, que Ele mora dentro de mim, que Ele vive dentro de mim. Aquele culto foi a confirmação de que o Espírito Santo, Ele nunca me deixou, Ele nunca se retirou de mim. Abba! Que saudade que eu estava de Ti, Espírito Santo. Há momentos nas nossas vidas que nós olhamos e dizemos assim: eu acho que eu nem tenho mais Ele. Sabia que pastor pensa assim? Sabia que pastor presidente se sente assim? Mas nós olhamos para os ministros, para os líderes, como se eles fossem uma máquina humana, um robô, cheio do Espírito Santo, cheio do fogo, cheio do poder. E aí depois, mais pra frente, nós descobrimos o quanto eles também eram 100% homens, que necessitavam da presença do Espírito Santo continuamente, buscando. O índice do ano 2017 foi o ano que mais morreu pastores em caso de suicídio. O ano passado, em novembro, depois de dezembro, no finalzinho de dezembro, eu fui proibida pelos médicos de passar na porta do meu ministério. Tive uma crise de nervoso dentro do meu salão. Então eu descobri que todos os casos e tudo aquilo que nós lidamos no dia a dia, nós pegamos para nós, levamos para dentro do nosso interior. Quando uma ovelha se desvia, quando uma ovelha nos calunia, quando vem algo que nos machuca, nós pegamos aquilo, nós ficamos inconformados como seres humanos. Então de repente tem que vir alguém e dizer assim: você está fora. E aí nesse um mês fora, eu pude soprar, me esvaziar, porque eu quero mais dele. Mas às vezes eu acabo esquecendo que ele mora dentro de mim e começo a fazer inúmeras coisas e me lotando de coisas, e lotando meu coração de coisas, e lotando o meu interior de coisas. E quando eu vou ver, eu enfio tanta coisa dentro de mim e não tenho um tempo para buscar a presença do Espírito Santo. E aí esse um mês foi necessário para me ver o quanto eu estava cheia de coisa dentro do meu coração. O quanto eu se preocupava com os problemas das pessoas. O quanto eu estava resolvendo ali, aqui, fazendo e evitando que a ovelha estivesse caindo, mas eu mesmo estava perdendo a minha salvação. Então eu descobri que Jesus, Ele me chamou lá no meu quarto e disse assim: olha, agora eu quero conversar com você e eu quero que você se esvazie. Se esvazie disso tudo. E aí um mês sem passar na porta da igreja, meu Deus, como que vai ser isso? Eu sou muito louca. Vocês não têm ideia onde eu me enfio por causa de uma alma, onde eu me enfio para que o Espírito Santo me use. Então de repente a minha filha chegava da igreja e eu falava: como que foi o culto? Foi benção. Mas sabe quando a pessoa não compartilha, como que eles estão vendo sem mim? Como que é isso? Aquela pastora muito louca, colorida, aquela trocar aquela ideia no final do culto, aquele abraço do pai, do pastor Adão, aquele abraço, dizendo assim: eu estou aqui, cadê? As pessoas não estão sentindo. E aí eu comecei a perceber que as pessoas, elas precisam de Deus. Eu comecei a perceber que a igreja andaria sem mim, mas eu estava querendo ser a máquina da igreja. Eu estava querendo ser o coração dela. Mas eu estava começando a perceber que o Espírito Santo, ele estava tão apertado. Então de repente lá no quarto, lá no cantinho, conversando com Deus, Ele me disse assim: quanto tempo você não chora? Quanto tempo você não demonstra que você é fraca? Quanto tempo você não tira o teu rótulo? Quanto tempo você não tira todos os teus costumes? Há quanto tempo, filha, você não volta àquela inocência que você me buscava loucamente, que você ia na frente do altar, deixava a igreja e ficava me adorando, e você não se importava em ter que abraçar no final do culto, em ter que falar com as pessoas, em ter que cumprimentá-las? Há quanto tempo você verdadeiramente não entra num particular, eu e você, de você chorar, babar, e eu passar a mão na sua cabeça e dizer: eu estou aqui.
Então de repente eu comecei a perceber o quanto Jesus estava falando comigo e me tratando nesse tempo. E me tratando das minhas necessidades. Porque Ele se preocupa conosco, o ministro de louvor, os líderes de louvor. Ele não se preocupa somente com uma pessoa chega aqui e receba o louvor. Ele se preocupa com você que chega cedo, que passa instrumento, que dá o seu sangue, que dá ali os seus primeiros louvores. E que muitas das vezes, ninguém lembra da equipe de louvor, mas ela que manifesta primeiro a presença de Deus sobre a igreja. E isso é muito lindo quando você entende que você é uma ferramenta principal, mas que você também precisa manifestar a tua adoração em espírito e deixar que o Espírito Santo, ele entra e ele demonstra que não é você que está tocando, que não é porque você sabe todas as cordas, todos os sons, que você sabe ministrar, falar de sequidão e tantas outras coisas, mas ele olha e diz assim: olha, quando você tirar esse violão, quando você sair desse teclado, eu vou me revelar para você. É tão lindo quando, às vezes, um discípulo na igreja diz assim: eu queria tanto poder falar um versículo, e eu dou a oportunidade, eu vejo como treme a voz dessa pessoa, trêmula por não saber nem o que está lendo. Mas aí eu vejo o quanto o Espírito Santo estava tão aceso que ele queria falar algo da parte de Deus. E eu olho e eu consigo reconhecer a inocência ali do primeiro amor, e vendo a manifestação do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa que não sabia nem ler. É tão bom quando nós olhamos e sabemos quando nós não precisamos de um Benihim, porque nós temos uma adoração conectada com Deus direto, e nós sabemos de que forma que nós podemos entrar e nos entregar e deixar que verdadeiramente Ele nos toca, e verdadeiramente nós nos render diante dEle e dizer: Senhor, que presença, que gostoso, que atmosfera. Você não precisa do melhor pastor para buscar o Espírito Santo. Você não precisa da melhor igreja você precisa se render e buscar Ele continuamente na tua vida. Esses dias pregando na FEBEM, eu olhei para um olho de um menino que tinha um demônio tatuado no braço, e de repente nós fazendo uma dinâmica, eu perguntei para ele, disse: qual é o teu sonho? E ele disse assim: olha, o meu sonho seria, em primeiro lugar, conseguir servir a Cristo, e depois retirar essa tatuagem. Então eu fui até o ouvido dele e disse: o Espírito Santo, ele não se importa com essa tatuagem. E receber Ele é de graça, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. O mesmo Deus que eu sirvo, você pode servir. E da mesma unção que eu compartilho com vocês aqui, você pode futuramente compartilhar com outras pessoas. Jesus começou a prometer essa vinda, e as pessoas começaram a duvidar. E eu acredito nisso por causa da morte de Jesus. Quando Jesus morreu, quando ele foi crucificado, os discípulos começaram a ficar dispersos, se mandaram em apenas um dia, porque foram 3 que ele voltou. E eu vejo os discípulos voltando a fazer todas as coisas, porque não acreditava que o nosso Jesus iria ressuscitar, e muito menos que o Espírito Santo pudesse vir. Então Pedro, ele volta a pescar, outros discípulos voltam a vender coisas, voltam a fazer algumas coisas, e é assim nas nossas vidas. Quando tudo está impossível para nós, quando passamos por um momento difícil, nós olhamos e dizemos assim: será que Jesus está vendo essa situação? Será que Ele está vendo essa sequidão dentro do meu interior? Tem 15, 20, 30 anos que eu busco a Jesus. Será que o Espírito Santo, Ele mora dentro de mim ainda? Será que eu ainda sou capaz de servir a Ele da maneira que um dia eu servi? E aí vem aquela velha frase: ai, meu primeiro amor. É tolice sua dizer o meu primeiro amor.
Você, todas as vezes que vier esse pensamento, ou que alguém fala isso, você tem que dizer: é o meu único amor, é meu único momento, é a minha única chance. Eu todos os dias vivo o meu único amor, porque não haverá um amor maior do que o amor de Jesus sobre as nossas vidas. Não vai haver um amor que vai suprir nem que diminuir. Há um único amor, e esse amor é Ele. E quando Ele nos encontrou, Ele deu o único amor dEle, Ele deu todo o amor dEle. Então você hoje não vive uma adoração do seu primeiro amor, não. Você vive a única adoração do seu único amor. Passamos por fraqueza espiritual, sim. Quem aqui na Bíblia não passou? Os grandes profetas passaram. Muitas das vezes eles também queriam chutar o balde e voltar lá a viver. Mas é que Jesus ia estar lá e falava assim: volta, vem aqui. Quando Jesus olhou para os discípulos e ele disse assim: olha, vocês também não vão? Vocês não vão também? Todo mundo está se retirando por causa da palavra dura que eu estou pregando. Vocês não vão também, Pedro? Vocês não vão também, João? Vocês não vão também? Eles disseram assim: Senhor, para onde nós iremos? Para onde poderemos ir, Senhor? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Para onde poderemos ir, Senhor? Hein? Para onde, Igreja Hope, poderemos ir? Se só Ele tem o que nós precisamos nessa noite. Ou que lugar nós estaríamos, de que maneira nós estaríamos se não fosse essa noite marcada por Deus? O que estaríamos fazendo? Vendo o Record, vendo o Globo, vendo a notícia do caos, vendo tudo isso acontecendo e parado, e mandando um vídeo um para o outro, e correndo, procurando um posto, se focando em tudo aquilo que o mundo quer nos atrair, tudo aquilo que o mundo quer penetrar em nós. Eu não sei como será os últimos dias, eu não sei como serão os últimos momentos, mas dá para perceber uma distância de nós cristãos e o céu. Parece que nós estamos limitando a presença do Espírito Santo ser manifestada em nós. Parece que nós estamos, sabe, nos rejeitando a ponto de dizer para Ele: não me toca. E cadê aquela sede? E cadê aquela força que vem dele? Cadê aquela espontaneidade? Cadê aquelas horas vagas? Cadê aquele culto que vai começar às 7 horas e que você estava aqui 6h20 na porta? Cadê aquela vibe? Cadê aquele amor? Cadê aquela adrenalina de querer passar em alguém para chamar para vir para a igreja? Cadê aquela essência do Espírito Santo de dizer o quanto Ele é amor, o quanto nós podemos tirar uma prostituta do ponto, o quanto nós podemos tirar alguém das drogas? Cadê essa unção? Cadê esse batismo? Parece que nós estamos estacionados. A salvação é individual, sim, ela é individual, mas ela tem que ser compartilhada. Nós temos que compartilhar. Nós temos que levar o Espírito Santo aonde Ele chega, as trevas caem. Aonde a unção dele chega, você não precisa nem abrir a boca. O teu testemunho faz as pessoas querer ser como você. A tua qualidade de vida, a tua maneira de ser, faz as pessoas ter curiosidade de querer ser como tu. Aí às vezes olhamos e dizemos assim: olha, pastor, mas aí eu fui trabalhar naquele emprego lá, ai, sinto muito, as músicas eram tudo mundana, lá o pessoal era tudo mundão, e aí já sabe, né, pastor? Aí foi difícil, aí foi terrível, né? Porque a carne é fraca, sim, a carne é fraca, mas o Espírito Santo, ele é forte. A carne é fraca, mas o Espírito Santo é forte. A carne é fraca para que o Espírito Santo prevaleça. A carne, ela é fraca para que o Espírito Santo cresça. Não deu, pastor? Dá sim.
Até uma pastora do nosso ministério precisava ter que trabalhar fora. E de repente, quando ela chegou no mercado e começou a trabalhar, não falou pra ninguém que era pastora. E ali cuidando das frutas, cuidando de tudo, não sei o que. De repente alguém olhou pra ela e disse assim: nossa, você é diferente, porque não precisa você abrir a boca. O Espírito Santo, ele revela quem você é. O Espírito Santo revela que você não é uma pessoa que vai ficar de chacota, que vai ficar de palavrão, que vai ficar de música mundana. Porque o Espírito Santo, quando ele está dentro de nós, nós não queremos fazer parte dessas coisas. E nós começamos a entender que nós podemos ir em qualquer lugar, que nós podemos andar com qualquer pessoa, mas que nós sabemos arrumar um relacionamento dentro da igreja. Ou coisa difícil. As mulheres estão escasso e as que sobrou é tudo zóio, tudo um negócio meio torto, uma coisa meio sem qualidade. O negócio está difícil, dentro da igreja está difícil. Eu vou buscar lá fora para namorar. Coisa linda. Aí vai lá fora buscar. Aí o pastor corre e quer pegar aquela ovelha. Não vou. Ah, pastor, 3 anos, 5 anos sozinho. Muito tempo sozinho. Aí eu te apresento a minha filha, que eu não sei por onde foi. Vai fazer 17 anos esperando em Deus, esperando ali para o Senhor prover sobre a vida dela e focada num futuro que o Senhor tem para a vida dela. Ah, mas é porque nunca namorou, filho de crente, nunca namorou. Já experimentou beijo, sim. Já esquentou, sim. Aí eu falei: Espírito Santo, vai lá e joga água. As águas do Espírito Santo apagam qualquer fogo. Ei, não há milagre lá fora, longe da presença de Deus. Não há solução para os teus problemas, longe da presença de Deus. Não há como beber de 2 fontes dentro da igreja de Deus. Não há como você beber da água doce aqui e beber da amarga lá, porque temos que ficar, parecido com o mundão, para ficar legal. Sim, a minha igreja apaga a luz, o nosso púlpito é um latão. Sim, somos uma igreja bem deslocada, sim, mas nós preservamos a vida dos nossos jovens. Jovem, para morar no nosso ministério, tem que apresentar jovem, entrar em 3 meses de processo de oração. Nós, pastoras, olhamos e dizemos: ó, é Jezabel, é isso e aquilo. Quer, então namore e arrisque a sua vida, seu relacionamento e a presença de Deus na sua vida. Jovem lá não pode ter relação sexual, tem que casar. Uma jovem de 16 anos casou. Ah, quer, então vai casar. Aí as igrejas olham: nossa, 16 anos casando, e o que tu tem a ver com isso? Não é melhor fechar as brechas do que deixar a bicha aí pegando todo mundo? E hoje, um casamento alicerçado, 2 filhos, porque o povo gosta de fazer filho. É dom do Espírito Santo, eu acho, esse negócio. E tantas coisas boas dentro da igreja. E tantas coisas maravilhadas. Ah, mas eu preciso buscar aquela vibe lá fora, aquela situação, aquela maconha, que aí vai me deixar loucão. Vai deixar nada, eu já experimentei esse negócio. Não é tudo isso não. O negócio vai dar uma vibe sim, vai dar, aí dá o elo. Aí você fica todo loucão, mas vai passar. Vai passar. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ver que um abismo, ele vai puxar outro abismo. Que você começou simplesmente com um cigarro de Gudã, que você passou para maconha, que você foi para um lança, que você foi para isso, que você foi para aquilo. Depois você tá lá numa cisterna sem os seus amigos que pagavam aquela maconha para você fumar, sem os seus amigos que andavam no teu carro, mas por ele estar batido, ninguém mais te procura. Ei! Eu já fui jovem, continuo sendo jovem. Eu prego em baile funk, eu prego em Mandela. Então tu imagina o que é que você tem para apresentar para mim. Quando eu prego para os traficantes, sabe o que eles falam? Cara, é muito da hora, vocês têm um negócio aí com vocês. Eu falei: é o Espírito Santo. Você tem esse negócio assim que, falei, ele não passa. Nossa, vocês têm um negócio assim e não acaba. Muitas das vezes quando você sai de um culto de jovens, chapadão do Espírito Santo,
Você chega na sua casa, você passa na porta da tua casa e você escuta o teu filho falando em línguas ainda, porque ele ainda está conectado no Espírito Santo, porque para ele continua o culto, porque ele entendeu que o que Jesus quer para ele não é o espírito passageiro, não é um espírito momentâneo, mas é um espírito eterno que sela o teu espírito. E aí você vai entender que não existe êxtase e nem grau de felicidade lá fora que pode dar uma felicidade como essa que você está tendo aqui. É que simplesmente nós não se revelamos a Ele. Nós nos escondemos. Tem pessoas que vêm para a igreja para se esconder. Ei, igreja não é lugar de se esconder. Igreja é lugar de você se aparecer. Igreja é lugar de você chegar para os pastores, de chegarem para os líderes e dizer a sua necessidade, de expor aquilo que muitas das vezes está aprisionando você. Ei, ministro, você não vai longe sozinho não. Você tem um líder à sua cima. Procura ele, diga para ele o quanto você precisa ser mais cheio do Espírito Santo, o quanto você está precisando ter ali uma conversa com o teu líder, e lá na praia, que é aqui pertinho, sair andando e trocar uma ideia de algo que você nem sabe. E aí você vai começar a entender a função do Espírito Santo dentro de você. A função dele te traz mudança de caráter. Alguém vai oferecer a mulher de Potifar para você, você vai olhar e vai dizer assim: olha, ela é até bonita. Eu entendo, ele é gatão. Cara, pensa num cara bonito, é esse cara que estão me oferecendo. Mas é que antes dele veio um cara chamado Espírito Santo e selou comigo. E nós dois temos um selo muito maravilhoso. E aí você olha para aquela pessoa e você diz assim: olha, eu estou suplida com ele. Mas faz o seguinte, não quero perder minha amizade com esse bonitão não. Chama ele. Diz assim: tem um culto lá na Hope, domingo, pensa num culto bom, família, abraça. Essa pessoa não conhece, ela está com a sua alma vazia, ela está procurando relacionamento. Aí você diz assim: vamos lá, vamos que eu vou te apresentar alguém que vai suprir, sair dentro de você. E aí você ganha uma oportunidade de trazer alguém para a presença de Jesus. Tudo tem jeito. É tão lindo quando o verdadeiro batismo do Espírito Santo nos causa transformação. É tão bonito quando esse batismo ele nos traz uma transformação de caráter, de conduta, de pensamentos renovados. Ei, mocinhas que querem viver como o mundo é. Quando minha filha prega batismo no Espírito Santo, ela diz assim: ó, vai lá até o espelho, dá uma olhada nele e diz assim pro espelho: eu sou bonita? Não. Diz assim pro espelho: Espírito Santo, você sairia comigo com essa sainha? Você sairia comigo com essa leg aqui rachosa? Tu daria uma volta comigo assim? E aí você vai entender a transformação de caráter, porque agora você procura e você tira as suas dúvidas com o Espírito Santo. Aí os manos brau que vem para as igrejas para atacar as ovelhinhas bonitas. Às vezes acontece lá na nossa. E aí quando chega lá na igreja, né, parece aquele cara que tá antenado, querendo ver tudo, mas nada. É só para ver se a menina vai corresponder. Sabe o que você faz? Vem para a igreja. Vem olhando para o Espírito Santo dizendo: eu estou com saudade, eu te desejo nessa noite. Não importa se vai ser a melhor musa de Manganguá que vai estar no culto. Eu estou querendo dizer, Espírito Santo, que eu não quero nem olhar para ela. Não quero olhar para ela, não quero olhar para ela. Eu quero te ver. E aí o Espírito Santo ele vai entender que você está sendo verdadeiro com ele, e ele vai se revelar a você. É tão bonito quando nós conseguimos ser verdadeiros diante dele. É tão bonito quando nós reconhecemos fraquezas diante dele. Eu não sei qual é a fraqueza e o arrependimento que você tem que tomar nessa noite diante das suas atitudes. Eu não sei qual é a distância que você se sente dele nessa noite. Eu não sei quantas vezes você aí já pegou o teu WhatsApp para ver se como que tá a situação. Eu não sei
de que forma você está se encontrando hoje, aqui nessa noite. Mas eu quero dizer para você que talvez é a tua única oportunidade de se encher dele um pouco mais, de sair daqui transbordando da presença dele, porque ele não tem simplesmente um nível espiritual para você, ele tem um transbordamento espiritual para a tua vida. Ele tem algo muito mais para você, ele tem algo que vai trazer uma diferença. Ah, mas eu fui lá no culto e nem fui selado em línguas estranhas. Ei, este não é a característica de que nós pastores simplesmente querendo isso para você. Eu tenho certeza que o pastor Adão, se 10 for batizado com língua e 30 não for, ele vai dizer: eu quero que os 30 tenham mudança de caráter. Porque tem muita gente falando em línguas estranhas, mas é tão estranha que o comportamento fora da igreja também é estranho. É tanta gente falando em língua estranha que fora, quando a gente encontra ou a gente fica sabendo de alguma situação, fala: é estranho, porque lá na igreja o comportamento é outro. O que o Espírito Santo ele quer trazer em nós é que nós verdadeiramente podemos ser referência do Evangelho de Deus, da promessa que Ele deixou dizendo que o Espírito Santo vinha. O que o Espírito Santo Ele quer em nós é que possamos andar e viver na esperança da volta dEle, e que Ele possa nos olhar e dizer assim: alguém ali que verdadeiramente entendeu o papel do meu Espírito, ali uma igreja que entendeu aquilo que eu quis deixar na igreja da terra, ali verdadeiramente é alguém que está verdadeiramente vivendo de santidade, sofrendo, porque viver em santidade também é sofrer, mas está pagando preço para que o meu evangelho venha crescer. E aí você vai entender o que é o batismo no Espírito Santo. É se esvaziar de tudo aquilo que nós já conhecemos, de tudo aquilo que nós vivemos, e vir para uma igreja e ficar embriagado não de vinho, mas da presença do Espírito Santo, e de ficar embriagado com as coisas que Ele tem para as nossas vidas. Ei, Ele tem coisas que você não imagina para você. Ele tem promessas para as nossas vidas que não podem ser ditas e pensadas. Ele tem coisas tão lindas para nós, que é muito grandioso quando nós entendemos essas coisas. Jesus, Ele quer revelar isso em nós. Ele quer trazer essa essência em nós, jovem. Claro que o culto não é só para jovem. É por isso que tem muita pessoa com idade dentro da igreja com osteoporose, com tudo que é ose, porque não dança, porque não se expressa, tá ali acolhida, tá quietinha, aí senta e não sei o que. Aí daqui a pouco tá com quem, irmã? É neurose, não levanta aqui, ó, não levanta. Por quê? Porque não se revela. Jovem, olha aqui para mim. Quando você tá apaixonado por uma garota, vou falar com os homens da igreja. Quando você está apaixonado por uma menina que vem aqui, por uma mina lá do Facebook, o que você começa a fazer para demonstrar que você está gostando dela? Tá errado. Tá errado. Mas hoje em dia também é uma tática bacana, né? Sabe por que Zap Zap? Ó, a revelação de Deus. Porque nós temos tido uma geração de homem covarde. Porque antigamente os homens iam cara a cara nas mulheres. Hoje eles se escondem atrás do WhatsApp. Cabra macho pra mim, no dia que quiser namorar com a minha filha, ele vai ter que falar assim: Catrine, eu não quero nem falar contigo, eu quero falar com a tua mãe. Aí eu vou dizer: namora minha filha que tu é macho mesmo. Mas não tá vendo ainda não. Quando você começa a gostar de alguém, você começa a dar sinais disso. E essa característica é de você mostrar para a pessoa que você está afim dela. Você pode ser um cara muito desengonçado, você pode ser um cara que não usa Rexona, você pode ser um cara com inúmeros defeitos. Mas quando o cara está apaixonado, cara, ele sai de casa com o cabelo cheio de gel, deixa o perfume no banheiro, no quarto, e a mãe olha e diz: esse menino está diferente. Sem esfrega a orelha, para ninguém perceber tudo aquilo que tua mãe tanto falava. A tua meia já não é aquela mesma de todo dia. O teu sapato você vai dar aquela engraxada. E você começa a mostrar para aquela pessoa que você está
tá gostando dela, que você quer ganhar ela de qualquer jeito. E aí você fica sabendo que tem outro cara afim dela. E você começa a entrar naquela disputa. E você começa a entrar naquele delírio. E você quer ganhar ela de qualquer jeito. Você quer ganhar aquela pessoa. E aí você começa a sondar tudo sobre a vida dela, não é assim? Você quer saber onde ela estuda? Ei, jovem, é com você que eu tô falando. Você quer saber o que ela faz? Você quer... A primeira coisa que você vai procurar é o nome dela. Você vai procurar ela no Facebook. E você fica todo loucão interessado nela. E por que você não se interessa dessa mesma forma e dessa mesma busca pelo Espírito Santo? Por que nós não buscamos eles dessa maneira? Por que nós não ficamos loucão a ponto de sairmos ao encontro dele, dizendo, como eu quero me agarrar com ele e ficar muito colado e se encontrar com ele? Porque era dessa maneira que você deveria ter chegado aqui hoje. Você deveria ter entrado por essa porta dizendo assim: Espírito Santo, eu te quero. Eu vim ter este lugar para se encontrar contigo. Hoje as paredes, o teto da Hope não será o meu limite. Eu irei ultrapassar essa situação. Eu quero romper as barreiras do meu coração. Eu quero me lançar diante da tua presença. Ei, eu não quero vir buscar o Espírito Santo como um pai busca um filho, como você saiu para buscar a sua namorada, a sua esposa que está do teu lado. Não, eu quero buscar o Espírito Santo com a maior intensidade do meu coração, como se fosse meu último momento, minha única oportunidade hoje. Sabe o que é a única oportunidade? É você estar no corredor da morte nos Estados Unidos e saber que você vai morrer. E qual é a única coisa que eles pedem? Alguém sabe me responder, jovem? Você sabe me responder? Qual é a única coisa que eles pedem quando eles estão no corredor da morte? Uma Bíblia, um pastor, um padre. Digamos que você está nesse corredor hoje. E que se você passar por aquela porta, sem essa presença, você morre. Digamos que hoje, ei, eu quero trazer isso para a tua vida com o avivamento de Deus. Eu quero que isso queime dentro do teu coração. Eu quero que essa palavra e essa pregação e os louvores que foram entoados e tudo isso que pagaram preço para que haja essa manifestação e essa oportunidade do Espírito Santo na tua vida se torne caso sério e real para a tua vida. Digamos que se você passar por aquela porta, a escolha é sua de sair daqui da mesma maneira que você entrou ou transformado. Se você sair dali sem se aparecer, sem se apresentar diante do Espírito Santo, ele não vai te tocar. Se você não se revelar onde você está, ele não vai tocar você. Ele é cavaleiro. Ele te respeita. Uma vez teve batismo no Espírito Santo na nossa igreja. E ela está até aqui nessa noite, a Nelma. Levanta a mão, Nelma. E estava tendo uma chuva de avivamento. E a gente mandava as pessoas fazer a fila. E nós derramávamos e colocávamos nas nossas mãos. A igreja já vinha consequentemente preparada para receber aquilo. De repente eu fui orar nela lá, entrando para dentro dela mesmo. E depois ela me chamou e confessou assim: eu não queria receber aquilo que as pessoas estavam recebendo. Nova na fé, ainda nem tinha aceitado a Jesus. E ela começou a se confessar comigo: eu não queria receber aquilo que as pessoas estavam recebendo. Eu olhava para um lado, um povo falando em línguas, outros chorando, outros jogados no chão. Tinha umas meninas lá, rolo compressor, e outras pulando, eu mesmo, né? E ela dizendo assim: eu não queria, com medo do Espírito Santo. Então eu comecei a ensinar para ela que o Espírito Santo seria algo mais maravilhoso que ela poderia desejar na vida dela. Que o Espírito Santo estaria do lado dela todas as vezes que ela se sentisse sozinha. Que quando ela quisesse deixar o ministério dela, o Espírito Santo ia dizer para ela o quanto ela é importante dentro do ministério dela. Que quando ela quisesse trair, adulterar ou roubar, o Espírito Santo ia se revelar para ela e dizer assim: você não precisa disso, você me tem.
que quando ela quisesse falar mal de alguém ou fazer uma fofoca, ele ia abraçar ela e ia dizer: não, fala de mim. Fala de mim. Fala do que eu fiz na tua vida. Fala do que eu fiz. Fala de que eu te tirei das trevas, tirei o teu marido do centro de macumba. Fala que eu fiz isso na tua vida. Ei, manifesta, deixa eu entrar. O Espírito Santo pedindo para entrar e as pessoas limitando. O Espírito Santo querendo transformar e as pessoas teimando em viver uma vida sem Ele. O Espírito Santo querendo ministrar. O Espírito Santo querendo aparecer. E a igreja deixando de receber Ele, porque quer usar as forças dela, porque quer se manifestar conforme quer, e deixando que Ele cresça, e deixando que Ele apareça. E aí, quando nós entendemos o que é batismo no Espírito Santo, nós entendemos a necessidade que nós temos. Pode se preparar. E aí nós entendemos a necessidade que nós temos, uma necessidade linda. Isaías, ele diz assim que uma das evidências do Espírito Santo em nós é quando nós recebemos a Ele, nós ouvimos o Senhor constantemente. E diz assim a palavra: e ouvirá uma voz no teu ouvido, dizendo: este é o caminho. Ei, se você está trilhando um outro caminho, é porque você não está mais ouvindo a voz do Espírito Santo. Se você está andando em outra direção, é porque a voz do Espírito Santo já está longe do teu ouvido. Mas isso não quer dizer que hoje você possa ouvir Ele tão constante dentro do teu coração e dentro de você. A voz do Espírito Santo é a voz que cuida de nós. É uma voz que nos alerta diante de decisões. A voz do Espírito Santo é a voz que vai nos impedir de levarmos uma vida à distância dEle. A voz do Espírito Santo é a voz que vai verdadeiramente cuidar de nós a ponto de nós cairmos de vez. Quando nós temos o Espírito Santo, quando nós mergulhamos verdadeiramente no Espírito Santo, nós verdadeiramente somos a igreja. Quando você é mergulhado no Espírito Santo, você vai ser a igreja Hope onde você trabalha. Quando você é mergulhado no Espírito Santo, você vai para qualquer lugar e lá vai ter uma igreja Hope se manifestando no Espírito Santo. Quando você consegue entender essas coisas, você consegue entender que você é a igreja do Espírito Santo se manifestando, que você verdadeiramente está levando a sério o compromisso de servir a Cristo e de estar levando o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo é um espírito na terra que se conecta com o nosso espírito. E quando essa conjunção, quando essa ligação, há coisas sobrenatural, há coisas que você vai rejeitar, porque o Espírito Santo vai te convencer. Há coisas que você vai deixar, porque o Espírito Santo vai te convencer. Há coisas que confundem a medicina dentro da igreja, que é o Espírito Santo que convence. Ninguém consegue explicar o que é um cara que usa crack e vem no culto e sai liberto. Ninguém consegue explicar o que é uma pessoa que fuma cigarro há 40 anos, entra dentro da igreja e para de fumar. Ninguém vai explicar a medicina, a ciência. Ela não consegue explicar a manifestação do Espírito Santo dentro da igreja. Ei, e essa manifestação, eu não estou dizendo que é nas paredes, é dentro de você. É dentro de você essa manifestação. É dentro. Porque você é essa igreja. Porque você é essa pessoa. Mas tem que haver essa necessidade dentro de você. Tem que haver essa necessidade de reconhecer o quanto você precisa, o quanto você necessita beber da água do Espírito, para que você não sinta mais sede. Como Jesus disse para aquela mulher: ei, essa água, se você beber, você vai continuar sentindo sede, mas da água que eu der para você, você jamais terá sede. Aí eu te pergunto: você está voltando a sentir sede do mundo?
Você está voltando a sentir sede aí no teu celular pelas coisas que te levaram para o abismo? Você está sentindo sede de ter um outro comportamento que não seja obediente em Cristo? Então você está precisando beber de novo a água de Cristo. Você está precisando verdadeiramente se encontrar com o teu único amor, com o teu verdadeiro amor, porque foi uma promessa em João, mas se cumpriu em Atos 2. E a presença de Deus está aqui. A presença do Espírito Santo está sobre este lugar. A presença do Espírito Santo quer se manifestar em você.